terra toda se estremece aos olhos de Deus. A natureza triste chora a sua destruição. O homem finge não saber todo o mal que ele causou, destruindo aqui na terra o que ele não plantou. Quando falta à sua mesa o pão de cada dia, ele culpa a natureza e diz que não sabia. O céu que a todos oferecem a luz do sol para se aquecer. Deus, bondade infinita, é quem nos faz viver. Por tudo isso, quero aprender a perdoar, sentir a força do bem, voar nas asas leves do amor, do amor. Por tudo isso, mergulhar no céu infinito, saciar a minha sede de paz. Por tudo isso, Deus, eu grito. Por tudo isso, quero aprender a perdoar, sentir a força do bem, voar nas asas leves do amor, do amor. Por tudo isso, mergulhar no céu infinito, saciar a minha sede de paz. Por tudo isso, Deus, eu grito. Por tudo isso, vamos entrar na floresta, fazer uma festa regada de luz. Vamos plantar as sementes, beber nas nascentes do Mestre Jesus. Vamos falar de amor, acalmar a dor dos irmãos sofridos, banhar nas águas da fonte que Deus enviou aos seus filhos queridos. Banhar nas águas da fonte que Deus enviou aos seus filhos queridos. Vamos construir a paz, destruir a guerra, semear o bem. Vamos falar de amor, acalmar a dor, sem olhar a quem. Vamos construir a paz, destruir a guerra, semear o bem. Vamos falar de amor, acalmar a dor, sem olhar a quem. Vamos entrar na floresta, fazer uma festa regada de luz. Vamos plantar as sementes, beber nas nascentes do Mestre Jesus. Vamos falar de amor, acalmar a dor dos irmãos sofridos, banhar nas águas da fonte que Deus enviou aos seus filhos queridos. Banhar nas águas da fonte que Deus enviou aos seus filhos queridos. Vamos construir a paz, destruir a guerra, semear o bem. Vamos falar de amor, acalmar a dor, sem olhar a quem. Vamos construir a paz, destruir a guerra, semear o bem. Vamos falar de amor, acalmar a dor, sem olhar a quem.
Caminhando tão sozinho, me perdi na escuridão, levei meu pensamento a Deus, busquei ajuda em oração. Uma luz me apareceu, o meu caminho iluminou. Agradeci então a Deus pela ajuda que mandou. Se um dia eu encontrar alguém que também se perdeu, estendo a ele as minhas mãos e elevo o pensamento a Deus. Se estás perdido, irmão, busque a luz do Evangelho, desperta em ti o homem novo, desfazendo o homem velho. Se estás perdido, irmão, busque a luz do Evangelho, desperta em ti o homem novo, desfazendo o homem velho. Vem, enlaça-me em teus braços. Vem, aperta minha mão. Eu te perdoo, porque te amo. É todo teu, meu coração. Vem, esquece o passado. Vem comigo caminhar, enxuga o pranto de mágoa e dor, escuta o canto do teu amor. Alma gêmea de minha alma, redimida no caminho, 2000 anos de aliança e esperança e carinho. Vem, querido companheiro, de jornadas e esplendores, através da eternidade, luz terna de meus amores. Vem, Jesus está sorrindo nas paragens do infinito, abençoando nossa união. Vem, meu amor, dá-me tua mão. Alma gêmea de minha alma, redimida no caminho, 2000 anos de aliança, de esperança e carinho. Vem, querido companheiro, de jornadas e esplendores, através da eternidade, luz terna de meus amores.
Seguindo seu caminho, encontrei um pobre homem, sozinho, abandonado, jogado pelo chão. Desceu do seu cavalo, dele se aproximou, olhando nos seus olhos, sorrindo, lhe abraçou. Tão triste ele chorava, sem água, teto e pão, o homem lhe abraçava e tocava o coração. Ninguém lhe socorria, por pouco não morreu, o bom samaritano de pronto socorreu. Enquanto lhe abraçava, tocava suas feridas, salvou aquele homem e seguiu a sua vida. Tão triste ele chorava, sem água, teto e pão, o homem lhe abraçava e tocava o coração. Ninguém lhe socorria, por pouco não morreu, o bom samaritano de pronto socorreu. Enquanto lhe abraçava, tocava suas feridas, salvou aquele homem e seguiu a sua vida. Ele vem trazer a paz ao mundo, luz para quem está na escuridão. Seus ensinamentos são constantes e o seu amor em nossos corações. Andou pelos campos tão floridos, cores lindas perfumando o ar, os pássaros voando sob o céu, que a natureza vem nos ofertar. Quando aqui na terra ele viveu, deixou o seu exemplo de humildade, falou da caridade, do perdão, do amor, fraternidade. Quando aqui na terra ele viveu, deixou o seu exemplo de humildade, falou da caridade, do perdão, do amor, fraternidade. Quando aqui na terra ele viveu, deixou o seu exemplo de humildade, falou da caridade, do perdão, do amor, fraternidade. Quando aqui na terra ele viveu, deixou o seu exemplo de humildade, falou da caridade, do perdão, do amor, fraternidade. Deus, em ti confiarei,
contigo estarei. Preciso de ti, Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração, por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei, em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração, por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei, em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Encontrarei. Nossa gratidão, Toninho. Valeu, bom trabalho, bom estudo para vocês aí. Vou voltar para Guanambi agora. Amém. Sejamos todos nós bem-vindos à Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré, aqui de Bernardas, Rio Manso, Minas Gerais. A nossa gratidão. Fabiola, seja bem-vinda, nossa gratidão. Deus abençoe. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Labarini, a editora Alma Nova. Alívio para a alma. Recorra a Jesus, em especial, quando a inquietude espiritual te visitar. No Evangelho, encontrarás sempre a resposta amiga a teus apelos mais angustiosos. Tudo na vida tem saída, desde que desenvolva olhos de ver e ouvidos para ouvir. Quando sentes o calor em excesso, teu corpo pede uma refrigeração. A água, o ar fresco, tudo isso colabora com o equilíbrio de tua temperatura corporal. O mestre Nazareno vai além, oferecendo-lhe, por meio da justiça do teu amor imortal, a refrigeração para o espírito. E é por isso que o salmista Davi assim imortalizou. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmo 23, 3. Alívio para a alma. Nossa gratidão ao Toninho pela harmonização. E hoje nós vamos estar falando de Deus. Então, a nossa gratidão a Deus, que é o nosso Pai. A nossa gratidão pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação. Então, Deus, gratidão. Nossa gratidão a Jesus, que é o nosso irmão maior, o amor de nossas vidas, que veio até a terra e se fez o evangelho vivo. Com gratidão, Jesus. Gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor aqui da Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré, que nesse momento essas nossas vibrações, esse nosso pensamento no bem possa estar indo de encontro a Deus e a Jesus. E que a espiritualidade amiga possa estar do lado da nossa irmã Fabiola Araújo, a intuindo, para que ela possa trazer para a gente bastante esclarecimento,
e do nosso lado abrindo os nossos corações para que possamos verdadeiramente compreender e colocar em prática. Senhor, nós te agradecemos. Nós também pedimos, Senhor Deus, que possa estar levando conforto e alento a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, aos nossos irmãos que estão nas penitenciárias, nos asilos, nas creches, em orfanatos, com pensamento não bacana. Que cada um possa receber esse conforto, esse refrigério e esse alento. E a gente compreender que Deus está no controle de tudo e que já deu tudo certo. Então, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Fabiola Araújo, seja bem-vinda. Nossa gratidão. Nossa gratidão a todos os irmãos também que estão aqui participando. Deus abençoe. Amém. Obrigada, Ademir. Todos me escutam bem? Todos conseguem visualizar o PowerPoint? Certo? Quero agradecer mais uma vez, né, o convite, por estarmos aqui, né, reunidos de forma virtual, mas com os corações sempre muito pertinhos um do outro, né? E com esse carinho que a gente sempre recebe de todos, e com a certeza, né, de que cada momento, cada encontro é uma grande oportunidade da gente poder aprofundar os nossos laços e buscar mais entendimento que essa doutrina tanto nos oferta e que Jesus, nosso mestre, igualmente nos propiciou com a sua vida nesse planeta. Hoje o nosso tema vai falar sobre Jesus, é uma conversa que nós teremos, né, à medida da nossa conversa, quem tiver alguma dúvida, quiser expor, né, alguma ideia, nós estamos abertos a isso, tá? Quando eu comecei esse estudo, eu particularmente pensei comigo, né, e quando eu estava conversando com algumas pessoas, compartilhando, né, da construção desse estudo sobre esse tema, muitas pessoas falaram assim, nossa, mas você está ousada, hein? Falar de Deus é um desafio, é um imenso desafio. Mas eu quero dizer a todos vocês que um estudo, né, ele é sempre um pequeno grão de areia dentro desse imenso universo do Pai, né? Ele é um pequeno entendimento do meu olhar, da minha busca e da minha vontade de expor um pouquinho, né, o que a doutrina nos oferta sobre esse tema. E não tenho dúvida, a doutrina espírita, ela traz, assim, muito suporte para nós em relação a esse tema. Eu fiquei até surpresa, porque a gente acha que é um tema limitado, mas muito pelo contrário. Emmanuel nos traz diversos textos sobre o entendimento de Deus, e a nossa obra básica, né, que é o Livro dos Espíritos, é o que mais vai nos dar sustentação nesse tema. E aí, avançando, né, com esse propósito, os princípios básicos da doutrina espírita, por si só, já alicerçam essa ideia sobre Deus. Então, quando nós falamos em doutrina espírita, né, a sua sustentação, a sua base, é sobre a existência de Deus. O seu primeiro princípio é a existência de Deus. Então, para aqueles que falam, né, que a doutrina espírita não fala sobre Deus, não fala sobre Jesus, já podem ter por aí caído por terra essa teoria, porque o nosso princípio básico está alicerçado na existência de Deus. Depois nós vamos ter, né, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, lei de evolução e reencarnação e pluralidade dos mundos habitados. Esses são os 5 princípios básicos da doutrina espírita. E hoje nós vamos recair o estudo, né, sobre a existência de Deus. Quais são as bases que nós temos, que a doutrina nos oferece para entendimento sobre a existência de Deus. E aí, no Livro dos Espíritos, na primeira parte do Livro dos Espíritos, nós vamos ter o tema lá das causas primárias, que vai ser dividido em 4 capítulos. O primeiro capítulo vai tratar sobre Deus. Depois vai tratar sobre os elementos gerais do universo, da criação e do princípio vital. Então, hoje, o nosso estudo, a gente vai colocar o foco
no capítulo 1º do Livro dos Espíritos, né, da parte primeira, que é sobre Deus e o infinito, tá? Nós vamos nos ater mais a este ponto do Livro dos Espíritos. E para quem quiser aprofundar esse conteúdo, o desdobramento dessa parte primeira do Livro dos Espíritos está no livro A Gênese. Então, quem buscar, né, o aprofundamento sobre toda essa primeira parte do Livro dos Espíritos, o livro A Gênese é o grande suporte que a doutrina nos oferta. E aí, a primeira pergunta, todo espírita conhece essa pergunta, é ou não é? Quando fala assim, qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Aí todo mundo fala assim, o que é Deus? Pois bem, antes, né, deste encontro, eu estava fazendo um estudo e eu estava falando exatamente sobre isso. É uma pergunta tão sucinta, com uma resposta aparentemente simples. Mas Kardec e os espíritos, né, nos pedem reflexão sobre cada questão que ele nos traz no Livro dos Espíritos, né? Então, quando a gente fala assim, poxa, Fabíola, então o estudo vai falar que é Deus e a resposta é Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Pronto, acabou o estudo, acabou o nosso encontro hoje, podemos ir embora. Calma lá. Nós precisamos refletir sobre o aspecto gramatical e filosófico desta pergunta e principalmente dessa resposta. Aonde ela vai nos levar, tá? Então, no primeiro momento, quando a gente observa essa pergunta, a gente vai falar assim, não tem nada de errado com ela, mas o que está faltando nela para ampliar a nossa compreensão sobre Deus? Tá? Então, a primeira coisa, na pergunta não está escrito o que é Deus. Não há um artigo definido. Kardec, de forma muito cirúrgica, ele faz a pergunta, que é Deus? Ele tira o O. Por quê? Quando nós usamos um artigo, ou A, ou O, nós queremos limitar. Pensem comigo. O óculos do Ademir. É o óculos. Ponto. Não é o cabelo, não é o nariz, não é a blusa, não é o cabelo, não é a boca, é o óculos. Não tem a possibilidade de eu ampliar o entendimento sobre esse assunto. Quando eu falo assim, hoje eu vou à casa da Vera. Tem outra casa a não ser da Vera Salgado? Eu não limitei aonde eu estava indo quando eu uso o artigo definido, o ou a. Então, quando eu falo, eu vou à casa do Pai, quando eu me refiro a Deus, por exemplo. Aí você vai falar assim, a casa onde? Onde que fica essa casa? Agora, se eu falo que eu vou na casa da Vera Salgado, não tem outra casa da Vera Salgado. Correto? Seguindo a partir desse ponto, então, Kardec vai nos dar o entendimento de que Deus não é uma definição. E aí, por muitas vezes, nós queremos definir Deus, limitar a condição de Deus, né? Para a nossa capacidade limitada. Então, à medida que nós vamos construindo essa concepção dessa força, dessa energia, do que seja Deus, nós também passamos a ampliar a ideia do que é Deus. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para a nossa reflexão. Kardec retirou, então, o artigo definido. Tá? Depois, Kardec não usou quem é Deus. Porque a palavra, né? A preposição, o pronome quem, vai pessoalizar, vai personalizar uma pessoa. Então, quem é você? Quando eu coloquei aqui no exemplo, né? Quem é você? Ah, você é o Ademir, você é a Nina, você é a Maria Beatriz, você é o Antônio Carlos. Então, eu estou pessoalizando, porque só você, Antônio Carlos, Ademir, Vera Salgado, a Nina, a Ivani, são individualizados. Então, eu tiro essa individualização porque Deus não é uma pessoa. Por que nós, então, pessoalizamos Deus? Por uma concepção antropomórfica. O
que significa isso? Na antiguidade, nós precisávamos dar uma forma, né? E aí, a mitologia grega, a mitologia indiana, as mitologias, né, do passado, elas vão precisar personalizar esse Deus. E aí cria-se, inclusive, essa ideia de um homem forte, barbudo, né, sentado num trono. E, principalmente, Michelangelo vai pintar na Capela Sistina exatamente essa ideia de um Deus em que tenta se aproximar da criatura. Ora, se é Deus que está se aproximando da criatura, qual é o nosso esforço quando nós buscamos o divino, né? Então, essa reflexão, ela é necessária, porque muitas vezes nós ficamos numa postura de humanizar Deus, ao invés de nós nos divinizarmos, né? A gente fica nessa concepção de trazer um Deus humano, ao invés de nós humanos, que, como na qualidade de espíritos, nos divinizarmos, entrarmos na condição divina, porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. E nós vamos ver mais à frente o que isso significa. O que essa imagem e semelhança, ela simboliza diante desse olhar. Então, seria lógico os espíritos reduzirem Deus às formas e conceitos humanos? Porque o que, então, reduz a ideia de Deus a uma condição humana. E aí nós retiramos dele a condição divina. De onde vem isso? Óbvio que de uma condição cultural. No Antigo Testamento, por exemplo, né, para os judeus, eles tomavam essa ideia de que Deus era assim antropomórfico, né? Por quê? Porque a gente vivia naquela época numa sociedade patriarcal. Então, a referência para se divinizar Deus, ela era humana, né? E, inclusive, no Antigo Testamento, né, na Bíblia, a gente vai ver, por exemplo, Abraão chamando Deus de El Shaddai, que significa Senhor dos Senhores. Então, para Abraão, Deus se materializava e conversava com os profetas. Para Moisés, Moisés já chamava Deus da concepção de Yahvé Sabuá, que significa Senhor Deus dos Exércitos, numa concepção antropomórfica de que Deus iria salvar os judeus, né, os hebreus, do exílio. Eles iriam salvar da escravidão. Por isso, ele iria vir e ia lutar em favor desses filhos. Depois, eles vão chamar de Adonai, que significa Todo-Poderoso. Por fim, eles vão chamar de Elohim, que significa Senhor. Então, vejam, eles sempre colocam numa condição de homem, né? Porque eu trato de forma respeitosa um senhor ou uma senhora com o objetivo de lhe dar uma concepção, uma condição humana. E nessa época, eles buscam trazer exatamente essa ideia de quem é Deus. Todas essas nomenclaturas dadas a Deus, por esse povo, era numa concepção de quem é Deus. E aí, muito sabiamente, vem Jesus e começa a romper essa ideia, só com uma ideia mais doce, mais amável, porque Jesus também tratava a concepção de Deus com uma ideia antropomórfica, né? Porque ele não veio para destruir a lei, né? Ele mesmo diz isso, mas ele altera o sentido em que se chamava Deus, né? Pela forma que se chamava Deus. E aí Jesus vai chamar Deus como Abá, que significa meu papai. Olha como muda totalmente a ideia de relação com Deus. Porque antes chamava Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso, e aí vem Jesus e fala assim, papai, olha que doce, que amável, que torna essa figura, né, essa condição ou essa relação com Deus. E aí, por que Jesus não utilizou o termo mãe? Exatamente por respeitar a condição patriarcal, a cultura patriarcal da época.
Com relação a isso, por que Jesus traz essa concepção e aonde no Evangelho tem essa concepção de que Deus era um pai em que provinha, dava assistência, propiciava amor, misericórdia, bondade, entendimento. Em Mateus capítulo 7, versículos de 9 a 11, tem a seguinte passagem: qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha esse olhar que Jesus traz para a relação com Deus. Vejam, ele traz a concepção para a condição humana daquelas pessoas que tinham uma experiência, uma vivência na própria relação ali de pai e filho. Assim, por que Deus não faria da mesma forma? Por que Deus vai dar... se você pedir pão, por que você acha que Deus vai querer te punir te dando uma pedra? Né? Então, ele traz essa ideia de uma bondade, de uma misericórdia, de um amor, de uma intensidade de uma relação mais próxima, e não de uma relação verticalizada, mas sim horizontalizada, tá? Com os homens. E aí, seguindo essa perspectiva, nós vamos ter também, em João, que vai demonstrar o momento em que Jesus está com a mulher samaritana no poço, João capítulo 4, versículo 23 e 24, que ele vai falar o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa os que o adoram e adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está querendo dizer com esta passagem com a mulher samaritana? Que não é a forma que define, mas o sentimento que vai definir esta relação. Porque Deus, ele não é uma forma, ele não é uma figura, ele é um sentimento, ele é um espírito. Por isso, ele sente a nossa condição e a nossa vibração o tempo todo. Ele está em nós e nós estamos nele. Foi isso que Jesus quis dizer. Para a gente passar a ter uma adoração, a ter um amor de espírito, e na condição de espíritos eternos, na condição de espíritos imortais. É isso que ele vai nos trazer, quando ele tem esse momento com a mulher samaritana. E a partir daí, nós passamos de uma relação totalmente punitiva, né, que a gente passa a ter, a gente tinha uma concepção de uma relação punitiva, e nós passamos a ter uma relação de amor. É essa mudança que Jesus vai trazer para nós, né? Nessa mudança de um paradigma que muitas vezes nós fomos criados, até nos dias de hoje, a gente vê muito, né, dessa condição que às vezes as pessoas falam assim: olha, Deus vai te punir, Deus vai te castigar. Eu cresci com essa frase, né? Olha, não faz isso errado, porque Deus vai te castigar. Deus não castiga, porque Deus é amor. Deus é paz, Deus é misericórdia, Deus é providência. Mas Deus também é justiça. E por que Deus é justiça? Porque ele tem que a gente precisa entender que nós precisamos colher o que nós plantamos. E aí a gente entende que essa colheita é punição, mas essa colheita faz parte da sua lei, na condição da lei do livre-arbítrio, da lei de ação e reação. E aí as pessoas tinham esse entendimento de que Deus é punitivo, né? Nós precisamos mudar esse paradigma, essa ideia. E aí, seguindo, então, nesse primeiro momento em que nós temos essa mudança histórica e essa transformação na forma de relação com o Pai, nós vamos esmiuçar a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Então, a parte que é Deus, a gente já explicou do ponto de vista gramatical por que Kardec não utilizou o que e nem quem é. E aí,
na resposta, os espíritos vão trazer. Deus é a inteligência suprema. E aqui nós grafamos o a inteligência suprema. Então, na resposta, os espíritos dão uma pontuação do artigo definido. O A, então, ele simboliza que não há outra nesse nível. Então, é a inteligência, né? Porque eles poderiam ter usado a ideia de que Deus é a única inteligência, né? Mas eles colocaram que ele é a suprema, né? Então, inteligência, aqui nesse caso, ela vai se tornar um substantivo e não um adjetivo. E o suprema, por sua vez, é estar acima, ou seja, tem algo abaixo. Quem é esse algo, essa inteligência abaixo? Somos nós, porque nós somos co-criadores em plano menor, como já diz Emmanuel. Então, quando a gente pensa nessa ideia, a gente adentra a concepção da teodiceia. O que é a teodiceia? A teodiceia é uma teoria filosófica que vai abordar essa concepção dos atributos divinos, né? Então, teodiceia, o teos provém de Deus e dique provém de justiça, que significa literalmente a justiça de Deus. Então, essa teoria, a teodiceia, ela busca justificar Deus, tanto a sua existência como os atributos, diante dos males presentes no mundo, tá? Então, a inteligência suprema de Deus, ela tem que englobar, conforme, né, o filósofo que iniciou essa teoria, né, que é o Gottfried Leibniz, ele vai afirmar que a conduta divina, ela é inspirada em 3 princípios ou 3 atributos básicos. A primeira delas é a sabedoria perfeita, depois a bondade absoluta e a justiça infinitamente perfeita. E aí, aonde está alicerçado essa teoria da teodiceia na codificação espírita, na codificação kardeciana? Questão 13 do Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer a seguinte pergunta: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? Aí os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Então, quando a gente pensa que Deus, sendo eterno, infinito, imutável, único, onipotente, soberanamente justo e bom, a gente consegue entender quais são os seus atributos, que dó de nós, né? Porque a gente busca, como eu falei anteriormente, a gente busca trazer a concepção humana, na nossa concepção humana, a condição divina, e não o inverso. Então, quando a gente fala de Deus numa condição de sabedoria perfeita, bondade absoluta e justiça infinitamente perfeita, isso não limita a sua condição, os seus atributos. Muito pelo contrário. E aí, somos nós que temos que ampliar a nossa condição espiritual, para que a gente possa se aproximar dessa concepção dos atributos divinos. Na questão 76 do Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer a seguinte pergunta: que definição se pode dar dos espíritos? E aí eles respondem: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Então, vejam, são seres inteligentes. Quem são esses seres inteligentes? Nós. Então, nós somos, do ponto de vista gramatical, o adjetivo. E Deus é a inteligência, é substantivo. Nessa condição, porque possuímos a inteligência, então não somos a inteligência. Por isso a resposta é: Deus é a inteligência suprema. Tranquilo, gente? Estou vendo algumas fumacinhas sair aí. Tá tranquilo? Então, vejam, quando eu falo que Deus é a bondade, nós podemos ser bondosos.
ele é o substantivo, nós somos adjetivos. Quando eu falo que Deus é a inteligência suprema, nós podemos ser os seres inteligentes, porque a nossa fonte é a inteligência, e nós somos os seres inteligentes, ou seja, nós fomos criados a partir dessa inteligência. Percebem a diferença? Então, Deus é a inteligência e nós somos os seres inteligentes da criação. Então, o adjetivo é a essência que deriva do substantivo. O que isso quer dizer? De forma simples e objetiva. Criador, Deus é o criador e nós somos a criatura. Deus é a matriz e nós somos o esposo. Percebe? E aí, quando a gente fala, eu já disse, né? Quando a gente fala que misericordioso é um adjetivo de misericórdia. O bondoso é um adjetivo da bondade. Então, Deus é a misericórdia, Deus é a bondade. Nós podemos ser misericordiosos e bondosos, à medida da nossa condição evolutiva. Então, quem tem a inteligência é inteligente. A inteligência não tem inteligência porque a inteligência em si. Então, Deus não tem a inteligência, porque ele é a inteligência. Por isso, a resposta dos espíritos é: Deus é a inteligência suprema. Então, Deus, ao nos criar, nos deixou a sua essência na forma de uma qualidade. Da mesma forma que um pai e uma mãe. Na hora que há a concepção de um filho, se um pai ou uma mãe é inteligente, esse filho ele vai adotar na sua essência essa qualidade dos pais. Tranquilo até aqui, gente? Ou ficou confuso? Tranquilo. Que ótimo, tem gente que fica meio confuso nesse ponto. Então, seguindo, de onde vem essa concepção? E vejam como os espíritos e Kardec, eles foram muito meticulosos na criação desta pergunta e da resposta. No capítulo 1 do livro A Gênesis, né, do livro Gênesis, essa Gênesis aqui é a bíblica, tá? Nós temos, no capítulo 1, nos versículos 25 a 27, nós temos o seguinte trecho. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Então, vejam, quando Deus nos criou, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Qual é a imagem e semelhança de Deus, portanto? Porque, vejam, ele adotou um critério para os animais. Ele colocou assim, ó, os animais selvagens segundo a sua espécie. Mas na hora que ele foi criar o homem, né, a criatura divina, ele criou a sua imagem e semelhança. E aí, quando a gente pensa nessa ideia, inteligência em Deus é a perfeição. Substantivo. Inteligente em nós é a nossa perfectibilidade. Então, se nós fomos, né, criados à imagem e semelhança de Deus, nós chegaremos à perfeição divina? Fica a questão aí. Se nós somos a sua imagem e semelhança, a probabilidade é que a gente alcance essa perfeição divina conforme a imagem e semelhança de Deus. E aí eu vou dar uma boa notícia para vocês. Nós poderemos sim alcançar, porque Jesus já chegou nessa condição. Ele alcançou essa condição de espírito puro, que se aproxima dessa perfeição da inteligência divina do Pai, tá? Então, para nós entendermos o que é essa perfectibilidade,
capacidade de se aperfeiçoar, pois todos temos em nós o impulso da perfeição divina. Nos tornamos imperfeitos quando negamos a nossa essência divina. Então, qual é a imagem e semelhança de Deus? Olhe para o seu espírito. Olhe para o ser que habita em você. Aí você vai falar assim, não, Fábio, mas a gente ainda é perfeito, a gente ainda vive num mundo de expiações e provas. Perfeito. Por que a gente vive num mundo de expiações e provas? Porque ainda nós negamos essa essência do Pai. Só por isso. Olha como seria simples se nós aceitássemos a vontade dele. E aí, partindo desta concepção, a questão 116 do Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer a seguinte pergunta. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Ou seja, há espíritos que são resistentes, né, recalcitrantes no mal, na dificuldade de evoluir? Ele vai falar assim, ó, os espíritos, né? Não. Todos se tornarão perfeitos. Alguma dúvida, então, que todos nós chegaremos à perfeição? Para os espíritos, todos nós nos tornaremos perfeitos. Combinando essa concepção da questão 116 do Livro dos Espíritos, o Salmo 82 vai falar o seguinte: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Olha só isso, gente, que bonito esses salmos, isso está no Velho Testamento, tá? Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Que deuses são esses? Somos nós, né? Só que naquela concepção, né, antigamente, né, eles entendiam Deus como um juiz, né, que julgava, que punia. Então ele coloca, julga no meio dos deuses. Jesus tem os seus prepostos espirituais, os seus ministros que auxiliam na governadoria desses deuses, que somos nós. E aí eles continuam, até quando julgareis injustamente e aceitarei as pessoas dos ímpios, né? Ou seja, o mal que existe. Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e necessitado, livrai o pobre e necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Aqui a gente tem uma descrição da condição da ignorância em que nós andamos e às vezes continuamos andando, né, durante as nossas encarnações. E aí vem o profeta e fala assim, ó, que todo mundo acha que foi Jesus que disse, né? Na verdade, Jesus, ele só vai afirmar esse Salmo 82, depois em João, né, e tantos outros, em Mateus e Lucas. E aí o profeta vem e fala assim, eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes, né? Ou seja, a gente ainda tem muito orgulho, muita arrogância, por isso que a gente vai cair como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possui todas as nações. E aí, na condição de Jesus, né, que veio cumprir a lei, ele vai falar praticamente a mesma coisa. Em João capítulo 10, versículo 35 a 36, tem a seguinte passagem. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vos dizeis, blasfemas porque disse, sou filho de Deus? Então, Jesus traz a condição de que todos nós somos espíritos imortais e filhos de Deus. E que na condição de espíritos, nós somos a sua imagem e semelhança. Seguindo, aí a gente parte agora para a segunda parte da resposta que os espíritos vão nos trazer. Causa primária de todas as coisas. Deus é a causa causal ou a causa das coisas. Então, no pensamento judaico, eles dão o nome de o incriado, né? Porque aí a gente entra naquele conflito, né, no livro. Quem criou,
quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha, né? Pois não, Berenice? Eu cliquei errado, Fabi, desculpa. Imagina. Então, para o pensamento judaico, Deus é o incriado. Então, se Deus não for a causa, ele será o efeito. Sendo o efeito, ele não é Deus. Aí você vai falar assim, então, quem criou Deus? Um outro Deus. Um Deus acima desse Deus. E aí a gente vai estar sempre dando voltas, porque a gente tem que chegar num Deus em que ele criou tudo. E que ele é eterno. Né? Porque nós somos imortais, mas Deus é eterno. E aí, quando a gente vai em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, tem o seguinte trecho lá que fala assim, ó, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, veja, no princípio Deus criou o céu e a terra. Então, no princípio em que foi criado o céu e a terra, Deus já existia. Deus existia antes do princípio da terra e do céu. Então, até do ponto de vista bíblico, literário até, a gente tem já esse ponto de reflexão. Ora, se no princípio Deus criou a terra e o céu, então ele já existia antes do princípio. Quando foi o princípio de Deus? Entende? E aí a gente sempre volta para esse ponto. Ninguém sabe. Né? Se alguém aí souber, por favor, nos informe. Porque ainda é, inclusive, do ponto de vista da doutrina espírita, isso ainda é um mistério. E os espíritos, inclusive, afirmam isso para nós, né? Que nós ainda não temos essa capacidade de compreensão. Então, quando foi o princípio? Na própria eternidade de Deus. Quando foi essa eternidade de Deus? Só Ele pode nos responder. Na questão 80 do Livro dos Espíritos, Kardec, com todas essas reflexões, fez a seguinte pergunta. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Aí os espíritos respondem, é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Olha que bonita essa resposta, né? E ela vem exatamente se conjugar com a posição que Jesus relata para nós, né, nos evangelhos, de que o Pai trabalha até hoje e ele também. Né? Então, para Deus, todo o trabalho de criação é incessante. Então, desde a eternidade, Deus cria espíritos. Então, a criatura tem um começo. Né? Nós temos um momento em que nós fomos criados pelo Pai. Mas Deus é eterno. Né? E essa condição, de que momento foi, de que momento ele surgiu, quando, por quê, só ele vai saber nos responder. Na questão 78 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivesse tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável, mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum sabe. Aí é que está o mistério. Então, esse mistério da nossa criação, só Deus vai saber nos responder. No momento que nós chegarmos próximo a Ele, que a gente sabe que Jesus tem acesso a Deus, né? Ele tem uma relação muito próxima com o Pai. Quando conheceremos Deus, então? Quando é que isso vai acontecer? Na questão 10 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso um sentido. Então, o que nos distancia de Deus hoje? A nossa condição evolutiva. A nossa escolha diária de manter os vícios terrenos, corporais, espirituais, a nossa condição moral nos afasta de conhecer Deus de forma mais próxima. Nós podemos ter intimidade com Ele a todo momento. Basta que nós nos predispormos a uma comunicação e uma relação
diária. E aí, na questão número 11, Kardec pergunta: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Nossa, então existe uma luz no fim do túnel para nós, né? Porque nós todos, conforme já dito pelos espíritos, nós todos iremos chegar à condição de espíritos perfeitos. Então, no momento em que nós nos predispormos a evoluir a esse destino, vamos falar assim, entre aspas, nós vamos sim conhecê-lo, nós vamos ver Deus. Olha que privilégio, olha que sensação mais única de falar assim, diante de todas as dificuldades do meu espírito, eu consegui evoluir e encontrar com o Pai. E aí ter essa compreensão vai ser única para cada espírito, né? Para cada ser conforme a sua evolução. Questão número 11. Penetrará um homem um dia no mistério das coisas que lhe são ocultas? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas, para compreender certas coisas, são-lhes precisas faculdades que ainda não possuem. Nós ainda temos muitas limitações do ponto de vista moral, né? Do ponto de vista espiritual. Mas cabe a nós vencermos cada uma delas. E aí, a pergunta que não quer calar. Tá bom, a gente já sabe que um dia a gente vai poder conhecer Deus. Agora, como é que a gente pode fazer para se aproximar dele a cada dia? Como que eu posso me aproximar desta relação de forma diária, permanente, contínua? Como é que a gente pode fazer isso? E aí, olha a bondade e a misericórdia do Pai. Ele já nos ofertou um guia e um modelo, né? Um guia por quê? Porque Jesus, ele vai nos mostrar o caminho que nós temos que percorrer. E modelo quer dizer a forma como nós temos que nos comportar. Então, Deus é tão justo, tão misericordioso, tão bondoso, tão amoroso, que ele falou assim: eu não vou deixar vocês no escuro para vocês chegarem até mim. Eu vou ofertar para vocês o meu filho querido, que já alcançou esta condição e que está na governadoria desse planeta onde vocês, filhos do Altíssimo, hoje habitam em busca de evolução. E aí vem Jesus e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A receita já foi dada. Nós já temos todo o passo a passo moral, espiritual, para que a gente chegue ao Pai. E aí nós continuamos ainda, como diz o grande palestrante, que ontem eu tive a oportunidade de vê-lo, o Ellerson, nós continuamos ainda rebeldes, nós continuamos ainda, muitas vezes, endurecidos. E nós continuamos, por sua vez, cegos, né? Porque a gente quer buscar a Jesus, a gente quer buscar a Deus, mas a gente não quer enxergar de fato o que ele tem de proposta para as nossas vidas. Qual é a proposta dele para que a nossa evolução ocorra? E aí a gente fica, às vezes, se mantendo, né, numa postura de orgulho, de egoísmo, né? As nossas dificuldades morais é que nos impedem, muitas vezes, de trilhar esse caminho proposto por Jesus. Mas nós já temos condições de trilhar esse caminho. Um dia, né, por vez, e diante disso, a nossa relação com o Pai, ela ficou muito mais leve, né, porque Jesus traz esse caminho já para nós. Né? Jesus demonstra para a gente que vai haver pedras, né, nessa caminhada, mas que ele estará conosco e que é um caminho seguro. Basta que a gente se predisponha a caminhar. E muitas vezes nós nem temos dado o primeiro passo para essa caminhada. Né? Então,
diante dessas reflexões, né, eu queria que cada um pensasse, né, refletisse sobre essa grande oportunidade que Deus nos dá todos os dias, a todos os momentos, né, tudo, por tanto que Ele nos oferta, pela oportunidade de nós já termos um espírito crístico nesse planeta, nos mostrando qual é esse caminho para a gente chegar próximo a Ele, para a gente conhecer Deus. Quando eu estava formulando esse estudo, eu me parei exatamente com essa pergunta, né? Como é que eu poderia me aproximar de Deus? Como é que eu poderia criar um caminho para conhecer Deus? E o caminho seguro para a gente conhecer o Pai é Jesus. Né? Ele sempre vai estar Fabíola, aberto. Sim, Celso. boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Estou observando você falar aí, e só me vem em mente o livro Os Mensageiros, né? Cada falha, cada um vem com a sua missão, cada um vem com aquela missão determinada, né? Seja ela qual for. E, no fundo, eu acho que a gente sabe, sim, que aquela missão é nossa, nos foi dada, e, às vezes, por um capricho, a gente deixa aquilo escorregar, e, na maioria das vezes, a gente prejudica o trabalho de um outro. Então, assim, o que você falou aí, o egoísmo, é o que mais impera no fato de que a gente coloca a viseira, né, grossa, e fala assim, eu não vi comissão nenhuma, assim, para mim tá bom demais. Mas o nosso íntimo deixa bem claro que a gente está erradíssimo, que a gente está fingindo que está seguindo Cristo. Ai, é tão triste isso, né, quando a gente chega nessa condição, e quando a gente percebe companheiros nossos em situações que a gente não pode fazer nada, a não ser que eles mesmos queiram se ajudar. Então, assim, a gente se baseia em nós mesmos, inicialmente, a nossa consciência nos condena nitidamente, não adianta a gente fingir, e o nosso egoísmo com Cristo é muito grande. A gente prefere o nosso ego do que a mensagem verdadeira, que é a do primeiro amor. Não é isso? Exato. Muito lindo. Mas, Selma, isso que você falou é muito, muito bacana, porque, assim, nós ainda somos muito rebeldes. Essa nossa rebeldia, ela tem um preço, né? O preço dela é para nós mesmos. É a nossa dificuldade de evoluir. E aí parece que Deus está tão distante, parece que Jesus está tão distante, mas a gente é que se distancia, né? E aí vem aquela parábola do filho pródigo que demonstra exatamente isso, né? Nós queremos ainda as coisas do mundo, né? Nós vivemos ainda no mundo, e aí vem Jesus e fala assim, eu vim no mundo e venci o mundo, né? Que mundo que ele está falando? Ele não está falando do mundo, só o mundo material, ele está falando do mundo íntimo. Então, o egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho, os nossos vícios, né? Eles dificultam essa vitória no mundo externo e no mundo íntimo, né? E aí, o que você falou vai muito mais além, porque a gente fala assim, eu tenho a próxima encarnação, eu sou um espírito imortal. Só que aí a gente esquece o seguinte, esta oportunidade agora, ela é única, porque, vejam, para nós estarmos aqui, houve a necessidade de dois espíritos, nosso pai e nossa mãe, de início. E aí, vejam, toda a dificuldade da espiritualidade, de fazer uma combinação, de trazer aquelas pessoas que estão vinculadas às nossas necessidades reencarnatórias. Perfeito, isso mesmo. A gente fala assim, mas eu tenho a próxima encarnação, eu tenho mais 10 encarnações, eu tenho 1 milhão de encarnações. Ok, mas igual a essa encarnação, você só tem essa. Porque, às vezes, o seu pai e a sua mãe de hoje não vão estar disponíveis para a próxima. Pois é. Isso é uma pergunta que eu quero te fazer. Sim, e nesse ato que a gente, né, ok, eu neguei a minha missão, eu estou rabuscando a minha encarnação, estou prejudicando a encarnação daquele a quem eu fui destinado a caminhar junto?
Não, porque aí cada um vai ser analisado individualmente, conforme a sua necessidade e o seu mérito. Entendi. Eu não sei quem... Vocês já viram o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros? Não, ainda não vi. Essa semana não tive oportunidade. Assistam no filme. É maravilhoso. O livro é ótimo, mas o livro ele se O atém livro é maravilhoso. a um texto, né? O filme, aliás, ele se atém a um caso específico, né? Que é do Otávio. Isso. O que acontece, que é demonstrado no filme Nosso Lar? Há um grupo de espíritos que estão comprometidos. Eu não vou dar spoiler aqui não, tá? Para quem não viu o filme. Há um grupo de espíritos que está comprometido. Um consegue vencer ou consegue cumprir a missão mais ou menos. O outro também está sucumbindo bem mais ou menos. E o outro, ele fracassou geral. O que fracassou geral, ele está colhendo o mal que ele plantou. Os dois que estão ali mais ou menos assim, não estão numa média, não estão com nota vermelha, mas dá para salvar alguma coisa, cada um tem redirecionado a sua própria encarnação, o seu próprio futuro. Um deles consegue uma moratória para tentar realinhar o propósito, a missão, e o outro modifica o caminho para tentar estabelecer aquela missão como uma missão realizada. E aí a gente vê que, apesar dos três estarem vinculados no planejamento encarnatório um do outro, cada um responde à medida da sua condição espiritual. Então, se você veio com uma missão, né, juntamente com, às vezes, com seu pai, com sua mãe, ou com algum irmão, e seu irmão não está cumprindo e você está cumprindo ou cumprindo mais ou menos, a sua avaliação para uma próxima reencarnação vai ser pautada no que você fez. Porque o planejamento reencarnatório ele é individual. Eu não posso atribuir ao seu sucesso, ao seu fracasso, a conduta do outro. Porque você é um espírito livre para decidir. Deu para entender, Selma? E no filme, Nosso Lar, isso fica mais claro. E aí fica mais claro ainda, no filme, o quanto Deus é misericordioso. Deus sempre vai dar para nós uma outra oportunidade. É óbvio que essa outra oportunidade, às vezes, não vai ser nas mesmas condições que nós estávamos. Por exemplo, um deles, aí eu vou dar spoiler aqui, um desses espíritos acaba desencarnando. Dá spoiler devagar. Ele permanece auxiliando na missão desencarnado. Mas ele tenta recuperar a missão dele de forma desencarnada. Entendeu? Não, excelente. Porque, assim, o livro Mensageiro, ele remete a gente a essa reflexão o tempo inteiro. Cada capítulo é você, nossa, eu aqui, eu ali de novo, meu Deus, eu tenho que... Então, assim, eu achei bem essa proposta, né, desse seu estudo de hoje, de colocar dessa forma, porque é sensacional. Nós nos encaixamos exatamente nesse topo do egoísmo aí. A gente esquece que existe um Deus acima de tudo, está dentro de nós e nos leva o tempo inteiro a refletir. Eu estou errado, mas a idiotice faz. Continua. Mas, Selma, uma hora a gente entra nessa linha aí, porque Deus não cansa de nós, né? Ele nunca desiste de nós. Como a Juscelia até colocou aqui, né? O filme é perfeito para todos nós, principalmente para trabalhadores. E nós, que somos os espíritos, né? Trabalhadores da última hora, nossa, é maravilhoso esse filme, né? Ele traz exatamente essa concepção, olha, ok, erramos de novo, mas Deus, na sua infinita misericórdia e amor, ele sempre vai nos dar uma outra oportunidade. Quem sai prejudicado? Somos nós, pelas nossas escolhas, porque ele não quer nos prejudicar, né? Deus, ele não quer eliminar o homem mau, ele quer eliminar o mal em nós. A gente precisa entender que Deus não trabalha em nosso desfavor, ele trabalha a nosso favor, mas ele tem leis para isso. E aí a gente precisa respeitar
e aplicar essas leis, porque igual a Selma muito bem disse, né? A gente está cansado, gente. Provavelmente, nós já estamos aí em umas 10 encarnações em que nós já conhecemos, né, o que Jesus nos trouxe. Não é a primeira encarnação que a gente tem contato com essa informação. O que nós precisamos agora é pegar esta informação de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai senão por ele, e começar a trazer isso para o nosso entendimento. À medida que eu passo a todos os dias entender e aplicar que eu entendi desta passagem, eu passo a ter mais empatia, eu passo a ter mais tolerância. Não vou falar para vocês que é fácil, que todos os dias você fala assim, não, hoje eu venci 100%, né, de forma brilhante. Não. A gente vai cair nesse processo desse entendimento. Mas a gente tem que fazer essa introspecção, como se fosse um ensinamento que grudasse no nosso espírito, a ponto da gente agir conforme a vontade do Pai o tempo todo. E aí é por isso que Jesus vem e fala assim, não sou eu mais quem vive, mas sim o Pai que vive em mim. Olha que lindo isso. Eu chego a ficar quando eu penso isso. Eu falo assim, já não sou eu, não é mais a Fabíola que vive, já é Deus, já é Jesus que vive através de mim. Isso é de uma força, isso é de uma relação que não tem preço, a gente não tem como calcular isso com a relação com o Pai que nós temos. E nós esquecemos dessa relação. Não, e diante disso que você acabou de falar aí, eu te falo que nós caímos, né, nas nossas falhas e a nossa consciência nos condena, e o que é pior, quando a gente tem o conhecimento igual a gente tem hoje, hoje é um conhecimento a mais, você falando sobre isso. Então, quando eu caio em erro, que eu sei que isso não vai me levar a nada, muito pelo contrário, está só me prejudicando, por mais que eu fale assim, mas tá bom para mim agora, ou se a gente deita na cama e fala, meu Deus, eu sei que eu fiz isso, moralmente falando, a gente fica muito mal. Não tem cabimento uma pessoa a sair, como é que eu vou te falar, com um sorriso alegre, saltitante, sabendo que a espiritualidade está ali junto com a gente, viu a gente agindo daquela forma e achando que estamos lindo. Então, é vergonhoso para a gente, às vezes, ouvindo essa palestra, deitar a cabeça no travesseiro e achar que está perfeito. Ô, Selma, mas até nisso, olha como a misericórdia divina, ela é tão magnífica, né? Até pelo simples fato da gente já ter esse entendimento de que nós estamos falhando, de que nós estamos errando, que a nossa consciência nos cobra, isso já é um processo evolutivo nosso. Porque antes, a gente não fazia isso. Antes, a gente simplesmente concordava com ele e nos achávamos certos, com razão. Hoje, se a gente já tem esse lampejo de consciência, falando assim, poxa, eu costumo falar assim, né? As minhas conversas com Deus, eu falo assim, nossa, pai, eu escorreguei na mesma casca de banana de novo, eu tô sabendo. Mas vamos lá, que amanhã é um novo dia e eu vou tentar fazer diferente. E aí é um processo mesmo, né? Como disse a Sandra aqui, ó, só depende de nós, é o nosso esforço, né? E aí nós não podemos, como a Sandra muito bem disse, continuar como crianças espirituais, porque ainda nós nos comportamos como crianças espirituais, né? A gente ainda acha que a gente tem que ser mimado, ninado, né? Então, a gente já ter essa consciência já é evolução, Marcelo. Por incrível que pareça, já é um processo. E aí, nisso, tem uma passagem, né, muito, muito marcante de Chico, que ele estava passando, eu não sei se vocês conhecem, né, ele estava passando numa rua e tinha um bar, e tinha um grupo, né, de homens jogando sinuca nesse bar. E aí passa uma senhora e fala assim, nossa, Chico, tá vendo que absurdo? Esses homens aí sentados aí no bar, bebendo, só jogando sinuca. Aí o Chico fala para ela assim, minha irmã, eles já evoluíram, porque antigamente eles se reuniram para matar outras pessoas. Hoje eles só estão bebendo e jogando sinuca. Olha só. Né? O que aos nossos olhos parece uma involução,
mas aos olhos da eternidade, da espiritualidade, são espíritos que já evoluíram, que eles não estão mais se reunindo para matar os outros. Eles estão apenas reunindo para poder danificar o seu perispírito, com certeza, mas eles já não estão fazendo mal para o próximo. Olha que evolução que eles já tiveram. Entende? Então, se nós temos a consciência de que nós ainda temos egoísmo, vaidade, orgulho, em muitas circunstâncias da nossa vida, que há provavelmente 10 anos, 15 anos, na encarnação passada, em 2 encarnações atrás, nós não tínhamos. Então, nós também já evoluímos. Por isso, hoje, a atual, é a nossa melhor encarnação. Nós estamos na nossa melhor versão, do ponto de vista espiritual. Podem acreditar nisso. E na próxima, nós vamos estar na melhor ainda, daqui a essa nós que estamos vivendo agora. Olha só, como é bondoso e misericordioso esse Deus, que nos ama e que nos acolhe, apesar dos nossos erros. Ele é um papai, como diz Jesus em muitas das suas passagens pela Bíblia. E que nós possamos ter essa relação de verdade com esse Pai. É isso que eu desejo para cada um esta noite. Meu forte abraço e que cada um busque, né, estabelecer essa relação íntima e intransferível com o nosso papai. Abraço a todos. Fabiola, nossa gratidão. Perfeitas reflexões. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe. Você termina para a gente com a prece, pode ser? Termino sim. Que nosso Pai amado, aqui tudo nos oferta de bom, de melhor, para a nossa evolução. Que saibamos, Pai, reconhecer em cada momento, em cada gesto da natureza, em cada irmão à nossa volta, aos nossos familiares, a tua existência. Porque se somos feitos à tua imagem e semelhança, sabemos que chegaremos muito próximos ao teu olhar, ao teu abraço amoroso e misericordioso. Que por meio do nosso Mestre Jesus, essa caminhada se torne forte, se torne perseverante. Que a nossa esperança seja sempre uma ação com propósito, com amor, com paz. Que a nossa humanidade, Pai, possa sentir o teu imenso amor, que diante dos conflitos em tantos países neste planeta, a tua presença também está ali, que possamos entender os teus desígnios sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos irmãos. Que nessa semana que se inicia, possamos sempre ser instrumentos do teu amor e da tua paz. Que assim seja.